Todos, meus irmãos encarnados e irmãos desencarnados, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Sempre uma vez por mês nos dão a oportunidade de falarmos um pouco sobre a doutrina, sobre o espiritualismo, fazendo um mix em todas as religiões, buscando a melhor parte de cada uma delas. Vamos nesse momento, irmãos, nos preparar agora para essa prece da noite. Com os olhos fechados, cercados por esse halo de luz que nos envolve, porque onde existe a prece, nosso Cristo cósmico está presente conosco. E se nós abrirmos a essa luz, se nos abrirmos a ela, receberemos aquilo que nós viemos buscar no fundo da nossa alma. E se viemos buscar a verdade, nós receberemos a justiça e a verdade. Vamos, nesse momento, nos ater ao silêncio, por um momento que seja, para tomarmos decisões, que nesse momento não sejamos arrastados por forças de vaidade, de ódio, de raiva, forças enfermiças que nos dominam e que, quando vemos, já não conseguimos sair. Então rezemos nesse momento a oração que nos foi ensinada, nos deixada pelo nosso grande irmão maior, Cristo Senhor Jesus, o Cristo cósmico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e a Jesus, nós agradecemos ao mentor da casa Hamed e a casa de Hamed também. Iniciamos agora a nossa exposição, é a paz dentro de você, ou seja, a paz dentro de nós como um individual. Irmãos, uma das coisas que nos impedem de realizar os nossos anseios é a falta de paciência. A paciência fortalece a vontade, tornando possível qualquer realização que nós queiramos. E ao contrário, as impaciências provocam até suicídios, fazendo com que muitas pessoas no planeta invoquem a morte por não ter a força necessária para a resolução dos seus problemas ou uma ajuda necessária naquele momento onde eles estão numa situação de praticamente de medo, de raiva, de ódio. Nós temos que tentar e ter paciência em tudo, meus irmãos. Com os colaboradores, com os subordinados, com funcionários, aqueles que têm, com o marido, com a mulher, com a esposa, com os filhos e com os amigos. Isso é nos colocado quase que diariamente. A paciência, ela se alimenta da esperança e, na real, ela se apoia na esperança o tempo todo. E enquanto houver esperança, haverá paciência para resolver os nossos problemas, nossos entraves. E quando essa experiência se for, geralmente termina a nossa paciência, que é a ciência da paz. Nós vivemos de esperanças e na esperança. E muitos dizem, não tenho mais paciência. Olha, não dá mais, não aguento mais a empresa, não aguento mais a minha situação dentro de casa, não aguento mais meu filho, minha filha, não aguento mais esse planeta, para o planeta que eu quero descer, enfim. A esperança é fundamental em nossos negócios, em nossa vida, nossos empreendimentos, nossas situações, amizades e assuntos amorosos em geral, e também em tudo que a gente está pretendendo fazer e usufruir nesse planeta. Paciência é vida, é esperança, e sem ela a vida termina.
Vamos tentar aprender melhor. Vamos aprender que se existem 3 ou 4 objetivos diante de nós, se existem 3 ou 4 pensamentos ou mais pensamentos, então nós não podemos ser bem-sucedidos, meus irmãos. Nós precisamos estar animados de um único propósito. Deve haver na nossa vida um só objetivo à nossa frente. Nós não podemos misturar muitas coisas, objetos, necessidades, situações, decisões ao mesmo tempo. O ser humano não foi feito para resoluções de tudo aquilo que aparece dentro da sua vida espiritual. E ninguém pode exercer efeito real e benéfico sobre as coisas no plano horizontal, meus irmãos, se não se identificar primeiro com o espírito na linha vertical. Ser alguém é muito mais importante do que fazer algo. E só quem por dentro, e só aquele que é de Deus realmente, pode ser por fora de todas as criaturas de Deus. O ser que é espiritual, ele não atua tanto pelo que diz e faz, mas sim pelo que ele é. E devido às dúvidas e à falta de autoconfiança, nós enfraquecemos a nossa vontade e frustramos sempre nossas realizações, e aí, pronto, perdemos a paz. Para ter paz, nós temos que tirar da frente da mente palavras do tipo assim: olha, você viu isso? Talvez seja, ou talvez não seja. De repente, nós também respondemos: ou se for assim, como será? Ou de repente, ou se pode ser, como deveria ser? Nós passamos de uma razão para 10 razões e daí para 100 razões diferentes. E conseguimos estragar o propósito das razões que temos em nossa mente, que vira então uma razão louca, uma razão imensa, como se fosse uma egrégora em cima das nossas cabeças. Nós não podemos ter N razões. Então, se a razão se tornar toda a mente, arruinamos a nossa paz. Isso é fundamental. E quanto maior for o objetivo da realização que nós estamos nos propondo e queremos, maior será o nosso sacrifício que essa realização exigirá de nós, às vezes tirando até a nossa paz. Existem coisas na vida que exigem de nós, do princípio ao fim, sacrifícios. E todo sacrifício gera impaciência e tira a nossa paz. Nós não fomos preparados para aguardar, esperar as coisas no momento certo. Nós queremos que tudo aconteça quando nós pensamos, quando nós queremos, quando nós desejamos. Então, qualquer meta, ela exige a renúncia e com falta de paz. Quando você renuncia a alguma coisa, te vem a falta de paz. Por que eu larguei isso? Por que eu deixei aquilo? Por que eu não respondi na hora certa aquilo? Por que eu não enfrentei aquela pessoa que me machucou, magoou, que pisou no meu pé, aquele que é meu inimigo, um desafeto dentro da empresa, dentro da família? Então, vamos pensar aqui agora, o que o caminho exige de mim, exatamente? Ele exige que o nosso eu ceda ao eu falso, que é o ego. E assim nós ganhamos o nosso eu verdadeiro. Desculpe. Nós somos impacientes até para buscar o caminho espiritual. Nós não conseguimos esperar o momento certo da nossa busca nos levar à estrada correta. Nós ficamos quicando, pulando, de lá para cá, daqui para lá, achando que em cada lugar, nós fazendo o nosso sacrifício,
nós poderemos deixar de sermos impacientes. E não é real. Quanto mais longe nós queremos as coisas, mais impacientes nós nos tornamos e mais difíceis as coisas se tornam para nós. Hoje se faz necessário transcender mais do que nunca. O transcender é a evolução, é nós evoluirmos. Nós não podemos dividir ciência e fé, misturar entre as várias religiões, querendo encontrar Deus, querendo encontrar essa grande energia. Nós precisamos, como segundo ato, aprofundarmos mais, cada vez mais, e interiorizarmos. Nos profundos caminhos do coração, como no intelecto, Deus nos espera para nos atribuir as coisas e nos abraçar. E nós não temos tempo para guardar o momento certo. Nós temos também que integrar. Integrar é viver a transcendência e nos aprofundarmos mais. Por quê? Não esquecer que Deus está acima de tudo e de todos. Essa grande energia está acima de tudo. Nós não podemos reduzir a divindade a formas antropomórficas. Fazemos isso muito. Não podemos restringi-la em conceitos feitos à nossa imagem e semelhança. A energia de Deus é a mais alta inspiração, bem como toda a criação. Nos foi ensinado que nós somos semelhantes a Ele, mas nós não podemos ser iguais a Ele. Nós somos seus filhos, somos almas dentro de uma alma maior que existe. Então, o mundo hoje certamente é um turbilhão de forças descontroladas, a gente percebe, uma tempestade que a todos arrasta. É o tempo todo. Porém, se o reequilíbrio for difícil, cansativo e remoto, ele não deve nos impedir que nós sejamos lógicos e não pode nos impedir também, necessariamente, como se fosse uma única via de salvação que nós tivéssemos. Vamos lembrar, qualquer ato nosso é uma semente, e por essa razão substancial, tudo se repete. Qualquer ato nosso são obras. Qualquer atitude nossa, nossos pensamentos, podem se tornar atos com reações. E a gente percebe hoje, nós que estamos nesse planeta, o conviver aqui significa ter educação e reação recíprocas. As vias hoje deveriam ser bilaterais, mas geralmente são unilaterais. As pessoas aguardam primeiro para poder se dar e se doar. Existe uma diferença entre o que acontece nesse processo e o que acontece na doação. Esse dinamismo da vida é corrente que capta todas as influências e em todas as coisas vão buscar elementos formadores que assimilam tudo que age no ambiente, em torno de nós. E cada ato nosso, do dar e receber, ou seja, eu dou e recebo, vai influenciar e se deixar influenciar e tudo voltar às origens. Para todos nós, meus irmãos, a vida significa experiência e formação de qualidade. A vida tudo conserva e registra, para mais tarde ela reagir. Olha que importante. Ah, não, mas eu estou vivendo a minha vida do meu jeito, não me importo, não quero saber, não me interessa. Então, nós precisamos ter cuidado com a semente que plantamos. O ódio, a raiva, a briga, essa briga de classes, tudo isso vira dentro de nós uma raça de víboras, como se fossem cobras prontas para nos envenenar e nos morder, dentro de nós.
Vamos nos lembrar agora do Sermão da Montanha. Esse socialismo de Jesus levado para o lado da mudança de consciência. Ele dizia o seguinte: é um dilema perdoar ou se queremos dominar. Vamos se acostumar-nos à ideia de que mais tarde todos nós pagaremos por isso. Por quê? Porque a paz é um dinamismo contínuo e íntimo que explica justamente a lógica, o que o Cristo disse no Sermão do Monte. Com o socialismo que ele implantou lá, que ele implementou, ele modificou consciências. Ele mostrou um reino desconhecido, um reino inconcreto, e conseguiu colocar isso na cabeça das pessoas. E essa grande energia, cada dia, cada vez mais, ela fala assim: pratique a paciência. É difícil, claro que é difícil. Não é fácil você ter paciência num mundo onde esse materialismo subjetivo, ele nos acrescenta cada vez mais uma loucura condicional de você sair que nem doido atrás das coisas, porque é colocado para nós que a vida é única, é uma só. É um marketing existente hoje. Mas a paciência tem 3 pilares, irmãos. Nós temos que perseverar, sermos pacientes, ficarmos vigilantes durante as adversidades e sofrimentos por 24 horas. Alguém vai falar: nossa, César, de novo? Não é de novo. O orar e vigiar às 24 horas faz com que a nossa paciência se estenda, para que a gente possa, inclusive, ter condições de estar vivendo num mundo, num planeta tão conturbado e com pessoas, numa humanidade totalmente diferente um dos outros, porque cada um de nós veio de orbes diversas, de planetas diversos. O segundo item que fala é estar sempre vigilante e ter o Pai perto de você. Ou seja, diante das inconsciências capitais, dito pecados, vigiarmos nossos atos e atitudes. Isso é muito importante. E tentarmos ser pacientes com os outros. Aí inclui amor incondicional, inclui perseverar, inclui também o respeitar, acolher, ser fraternal, entender aquilo que o outro está tentando te falar. Isso tudo faz parte. Eu não vou nem falar daquela passagem que diz que quando alguém te obriga a andar com ele 100 metros, você anda mais 1000. Tudo isso também faz parte da paciência. Então, esse poder do amor, ele ajuda aquele que busca a paz a se manter paciente nas tribulações. Esse nível de paciência é o resultado de 3 aspectos, a gente sempre fala. Você tem a unicidade, que é um com todos, uníssono de coração. A precisão de conhecimento, onde você, estudando, aprendendo, colocando em prática e tentando se colocar no lugar do outro, você tem um aspecto da paciência muito importante. E o mais importante é a clareza do discernimento intuitivo. Muitas vezes nós somos colocados em situações onde nós temos que testar a nossa paciência de uma forma tão rígida e brutal que, se nós conseguirmos naqueles segundos interiorizarmos a vontade de realmente ir na reação, ser reativo, nós começamos a entender o que é a paciência. Porque na realidade, nós também podemos ter até medo. O poder do medo leva
uma busca paciente diante dessas inconsciências que vêm na nossa mente. A gente é tão impaciente que nós temos, às vezes, o medo de ter a paciência para resolver aquilo que nós podemos resolver mais delicadamente. Esse temor, ele nasce de várias condições. O coração pensa, o coração inspira. O resultado das orações serem aceitas. E nós tentamos edificar essa nossa paciência evoluindo da luz da virtude e pureza para uma quietude normal. A paciência, ela traz esperança, evitando que dificuldades entrem na nossa vida e nos ajudam a receber aquilo que nós buscamos, estamos a buscar ou queremos estar buscando há muito mais tempo. O ser paciente, ele fala que com as nossas preces, as preces que serão aceitas, nós teremos os infortúnios resolvidos de alguma maneira. Ah, mas eu preciso ficar 24 horas orando? Não. Onde você estiver, existe uma passagem que fala, entra dentro do teu quarto, mentaliza e ora. Essa grande energia está dentro do nosso coração, é a nossa semente, é o átomo semente. Então ele está aí. Quando nós tivermos alguma situação que até gostaríamos de ter mais paciência, invoquemos esse nosso eu interior que está aí, para que ele possa nos ajudar e pedir para que a alma nos ajude, mais ou menos assim, alma, vai na frente e resolve para mim. Alma, eu não estou conseguindo resolver isso, faz para mim. E o coração assim, dentro desse inteirinho, como o coração pensa mais rápido que a razão, ele muitas vezes, 99%, ele nos dá a paz. Vamos imaginar bem, todas as vezes que nós, no primeiro pensamento, usamos a razão, claramente nós nos machucamos. E quando a gente resolve, fala, nossa, olha, eu tive a intuição e a razão de acertar isso. Foi o coração que pensou. O coração, ele pensa 6.000 vezes mais rápido do que a razão, do que o intelecto, do que a mente. Então, meus irmãos, nós temos dentro de nós, cada um individual, o eu superior que permanece sempre o mesmo e nunca muda de maneira alguma. Ele é a nossa plenitude de consciência conectada a uma dimensão espiritual maior do que o ego. Esse eu superior, ele é o eu profundo, e ele deseja, por essa qualidade de eu profundo, que nós tenhamos paz de espírito, que é o que nós buscamos. E é o que leva o ser humano a procurar esse eu superior em meio a problemas de toda a espécie que são experienciados na nossa vida. Nesse inteirinho, a gente sabe que muitas almas jovens procuram a felicidade hoje. As mais velhas, como nós, os mais idosos, aqueles que já passaram de uma certa condição que não há mais necessidade de um trabalho mais forte ou de ter se dedicado à parte mais interior, normalmente vem mais paz, mais equilíbrio e mais calma. A calma em si ajuda o ser humano no controle de si mesmo, porque sem ela nós o tornamos cheios de tensões. E todas essas tensões vêm do ego que impede-nos de ser suscetíveis aos sentimentos intuitivos, às ideias intuitivas e também à nossa busca, que deve ser um hábito contínuo, descontraído, inteiro e sereno. Vamos aprender de uma vez por todas, meus irmãos,
que estar em paz significa estar vazio de todos os desejos, que é um estado em que o ser humano comumente e frequentemente ridiculariza como não humano, descarta até como difícil e impossível. O vazio que nós comentamos não é você estar vazio, não pensar em nada, estar letárgico, ser morno para as coisas, ser uma pessoa que não tem sentimento, não é isso. O estar vazio é você estar dentro de você, conscientemente aparelhado para resoluções e problemas que irão surgir, porque na vida nós não viemos aqui para passear, e termos a calma e a serenidade de buscar dentro de nós todo aquele preparo consciencial que nos foi dado ao longo da vida e, quem sabe, às vezes ao longo dessas encarnações que nós já passamos. Nós temos que entender de pronto que existe uma serenidade materialista que é a posse do dinheiro, propriedade, posições, afeições. Então, essa posse material, essa serenidade, qualquer coisa que ocorra conosco, nós teremos o conflito da posse e perderemos a paz. Olha que interessante. Mas eu estou conseguindo, agora eu estou tendo tudo o que eu quero, posso ter tudo o que eu quero, ótimo. Nem tudo o que eu quero, tudo é conveniente para que eu tenha. Tudo o que eu tenho, nós somos o quê? Herdeiros de Deus, o grande enigma, a grande necessidade nossa, o todo maior, e co-herdeiros do Cristo cósmico. Então, nada é nosso, tudo somos usufrutuários do que existe aqui no planeta. Só que existe uma diferença. Existe realmente uma disparidade entre o querer e o ter. Então, essa serenidade espiritual, a real, não precisa de posses exteriores e sim interiores. Porque se houver abalos, se houver queda de qualquer coisa, se esse nosso edifício mental for destruído por qualquer problema exterior material, se nós tivermos a serenidade, seremos abalados de uma certa forma, porque somos ainda humanos, mas as portas ficarão abertas para que nós possamos pensar e termos a ajuda dessa grande energia que está sempre conosco. E na busca dessa paz, nós temos que aprender que nenhum prazer, mesmo que breve, sensual e fugaz, é digno de ser trocado pela equanimidade. Mesmo que tudo seja multiplicado por 1000 vezes durante nossa estadia de vida, não vale a pena. O nosso destino final é a fonte, algum dia. E aqueles espíritos que realmente não se dignarem a entrar na linha, claro que não serão molestados de uma certa forma, mas provavelmente terão que voltar numa condição compulsória e novamente com a parte diriam, não missões, mas provações, e daí para frente. A nossa mente, ela necessita como pré-requisito inicial dessa paz, de calma, tranquilidade e equilíbrio, não se apegar a nada e nada nos afetar. Mas César, é difícil não ser afetado por tudo que ocorre no mundo. Concordo. Mas aí que está a nossa chave do sucesso. Quanto mais você conhece, você tende a adquirir mais sabedoria. É o conhecimento, a sabedoria. Não é educação. Então, tudo isso, depois de estabelecido esses parâmetros, é que somente se pode iniciar a investigação dessa paz como esperança.
essa esperança de êxito, sendo que só se alcança o divino estado de equilíbrio quando realmente o estado interior de calma não sente mais o lado inferior que é o ego. O ego, ele nos ajuda e também nos atrapalha. Claro que nós temos que ter, ainda temos que ter esse ego, é necessário ainda nessa vivência de terra. O que nós precisamos é tentar abandonar as preocupações, ansiedades em relação ao futuro. Devemos confiar esse futuro completante, com toda a fé no poder superior, que é a energia divina. E a calma necessária virá exatamente para o ser humano quando ele confiar no poder mais alto, mais retamente, que é indiscutível esse poder. Vamos aprender de uma vez por todas que a paz de espírito, literalmente, não significa mundo de sofrimento ou dores. Só que significa que todos os nossos atos, pensamentos, atitudes, eles serão mantidos sob tal controle que nos possibilitará, nos afastará de tumultos, conflitos e vai também, com isso, aumentar a nossa sensibilidade. Com isso, nós teremos a quietude interior e estaremos pisando em solo sagrado, que é realmente o que muito se fala em vários tipos de religiões, inclusive espiritualistas. O importante, irmãos, é que nós não tenhamos uma única, somente religião. Que nós possamos buscar de cada pedacinho de uma delas, é como se fosse uma lanterna com um facho de luz. A cada facho de luz de cada religião, no final ela formará uma luz imensa que nos tornará sabedor e conhecedor e nos dará muitas respostas que nós possivelmente buscamos, às vezes, numa única religião, seja ela X, Y ou Z. E nessa busca, nós não podemos confundir a paz com desapego interior ou indiferença insensível. Então, toda meta digna não pode ser destituída de sentimentos humanos, por mais elevados que sejamos, ou que eles sejam. Não pode ser uma meta glacial, fria, uma meta sem intenção. Nós temos que ter objetivos e desejos sinceros. O desapegar do mundo não é indiferença pelo mundo. É o estar no mundo sem ser do mundo, segundo Jesus, e é a união de quaisquer atividades nossas com a tranquilidade interior desejada, que com isso traduz a paz. É tentar se equilibrar, ter receptividade com nosso centro sagrado interior e íntimo. Na realidade, nós teremos e temos também muitas aversões passageiras e secundárias que poderão perturbar a nossa calma durante a vida, durante o dia, durante a semana, o mês, o ano, enfim. E muitas vezes, nessa busca da paz, teremos tempestades, terremotos, cataclismas, mostrando que as oposições são contestações da luz ao tempo todo. Nós vivemos num planeta ambivalente, dúbio, duplicidade impera nesse planeta. Dia e noite, forte e fraco, gordo e magro, enfim, problemas, não problemas, nós vivemos numa ambivalência. E faz parte isso, porque as metades se unem justamente para formar uma metade que seria a verdadeira, unindo as duas metades. A cada metade existe uma união verdadeira. Então, nós temos que nos tornar
observadores dos outros e também observarmos a nós mesmos. No trabalho, nas diversões, na empresa. Só assim nós poderemos encontrar esse eu superior tão falado. Só que nos prazeres, a nossa participação terá que ser limitada e nós temos que ouvir muito a nossa voz interior, porque só ela se sobreporá à voz dos outros e ela vai nos dizer onde poderemos e devemos chegar nessa busca do mundo. E nessa busca de mundo, existem lugares de paz e calma, onde muitas vezes encontramos pessoas perdidas que nos abraçam e dizem para nós: você encontrou sua casa, sua paz. Às vezes nós estamos num lugar onde nós começamos a conversar com pessoas que elas nos falam coisas que nós queríamos ouvir e desejávamos ouvir e precisávamos ouvir. E essa pessoa conversa conosco minutos, 5, 10, 15 minutos, ela se vai, você nunca mais a verá, como se fosse um instrumento divino para que nós pudéssemos estar unidos com a alma do universo, que é a mente do mundo, e nós enraizarmos essa alma. Veja bem, não basta buscar a paz de espírito, nós precisamos penetrar real ainda mais profundamente para ter a alegria do coração. A felicidade, se investigarmos de fato amplo e profundo, vamos descobrir que ela nos ilude a princípio, apesar de sempre estarmos procurando por ela o tempo todo, a vida toda. E os poucos que têm êxito são os que pararam de procurar com o ego e permitem que o eu elevado dirija esse eu dele totalmente para o íntimo. Então, se nós conseguirmos manter a nossa mente, de certo modo, calma e vazia, o próximo passo será um encontro nosso com esse centro interior. Aí está a paz dentro de nós. Percebam quando você conversa com uma criança e ela conversa com você e ela põe a mão aqui. Mas eu não fiz nada, eu não fiz isso. Semente interior, a paz. Então, o ser humano que é pacífico, ele é mais útil que o ser humano que é excessivamente culto. Porque o pacífico convive com tudo que é ruim de uma forma boa. Já o descontente e inquieto, aquele que suspeita de tudo, de todos e se atormenta, não vive sossegado e não deixa os outros sossegados também. Nós temos pessoas assim, encontramos pessoas assim. E o verdadeiro inimigo está dentro de nós mesmos, o qual impede que a solução dos nossos problemas coletivos se façam presentes. Nós sofremos muito esses conflitos por causa de nós mesmos. 75% dos conflitos da Terra estão dentro do próprio ser humano. O restante são de épocas passadas e, enfim. Então, a grande ação do momento, viver em paz com os seres bons e mansos. Isso agrada a todos e a cada um que tem boa vontade. Muitos de nós têm a paz consigo mesmo e com os outros, mas por vezes os outros não têm com ninguém nem para si mesmo. Vamos lembrar uma passagem do sermão. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, está no Sermão da Montanha. Então, a paz, meus irmãos, é a ordem perfeita. Tudo o que ocorre no planeta hoje entra via discórdia, divergência, perturbações. Entra pela violação dos direitos, da lei, pelas inconsciências, enfim.
Há muito tempo atrás, o Cristo cósmico disse: não há paz onde existe inconsciências capitais, os ditos pecados, que seria as ignorâncias capitais, ou seja, todas as vezes eu erro de novo, mesmo sabendo que isso é errado, mas eu continuo errado. Aí eu misturo com livre-arbítrio. Né? Tem um ditado que fala que a paz é como um rio que rega nosso coração e é a venturosa morada dos primeiros pais, até nossa última herança no reino de Deus. E não há sossego naquele ser que não tem paz em si mesmo. Ele não consegue. No funcionamento orgânico do universo, todo ser tem seu lugar certo e razão de ser. Mas essa pessoa não consegue a paz nela mesma. Cristo não disse ao ser humano da época: rebelai-vos. Ele disse: mas não sofrei passivamente. E disse assim: todas as vezes, todos vocês que são vítimas de inquietações, de injustiças, tolerância, tende paciência. Perante vosso Pai, todos teremos nossa razão. Meus irmãos, o que nós tínhamos para hoje, para conversar com vocês todos, fico muito grato com a presença de todos aqui. Eu sou grato à Casa de Hamed, ao mentor da casa. Nós gostaríamos de fazer uma prece de fechamento. Eu desejo a todos um retorno para suas casas, aqueles que estão fora, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão chegando em casa e às vezes assistem, né, de alguma maneira. Que Deus os proteja, que a grande energia, que o nosso mentor maior os proteja, que esse Cristo cósmico presente em todos nós, esse halo de luz penetre nas nossas mentes, nas nossas cabeças, para que nós possamos ser mais úteis, fraternos, caridosos com todos. Muita paz a todos. Um Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e a Jesus. Namastê a todos, muito obrigado, espero vê-los numa próxima oportunidade, no próximo mês. Vão em paz, que a graça de Deus vos acompanhe. Muito obrigado.